Salve família, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série de estudos e experiências com Deus. E aqui eu descomplico o entendimento bíblico e ajudo você, através da fé, a se aproximar dele tendo experiências diferenciadas. Se é o seu primeiro contato aqui, eu sou o apóstolo César Signoretti, atuo há mais de 15 anos com treinamentos de alto impacto na área do desenvolvimento humano e hoje eu dedico minha vida a ajudar pessoas a se conectarem com ele, tendo assim suas vidas transformadas. Aproveitando mais uma conexão divina que ele está fazendo agora entre nós, já vou te fazer um pedido especial. Se você ainda não está inscrito, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa as notificações para você estar sempre atualizando suas experiências e deixa o teu like, que assim o YouTube compreende que é um assunto relevante e juntos nós ajudamos mais pessoas a se aproximarem de Deus e fazemos do mundo um lugar melhor. E o episódio de hoje é como receber a proteção e a multiplicação de Deus. Um assunto bem interessante porque nós fomos gerados para termos vida e Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A palavra salvação vem do grego sozo, que dentre alguns significados também significa próspero e preservado. Mas como ativar isso? Nós sabemos que Deus é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas. E por que algumas pessoas não usufruem da vida que o Criador, que o Pai Celestial nos designou para termos? Enviou Jesus para nos dar isso. E por que alguns desfrutam disso e outros não? Será que Ele é um Deus que faz diferença entre pessoas, que tem seus queridinhos? Certamente não. Certamente Deus não faz acepção de pessoas, e a Bíblia diz isso. Mas a fé, Deus, Ele mensura a fé. A nossa fé nos aproxima ou nos afasta de Deus. E isso dá toda a diferença. Nesse episódio eu vou te ensinar, vou te ajudar, vou te mostrar o caminho bíblico para que você consiga realizar grandes feitos, tendo sempre a proteção e a multiplicação divina. Um princípio simples, mas não simplista. Um princípio simples, mas que a vaidade humana não permite que seja ativado de maneira tão fácil. Mas nós estamos aqui e o Espírito também para nos ajudar. Então, bora para cima. E aí eu quero trazer um texto bíblico e te mostrar como ativarmos isso. O que é necessário, o que é o precursor, o que vem para desatar o poder divino, a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido, para que nós sejamos protegidos, para que sejamos prósperos, para que multipliquemos. Vamos usar o texto de Gênesis 11, bem fácil de encontrar, né? O primeiro livro da Bíblia. Se você não encontrar Gênesis 11, continua comigo aí que tua vida espiritual vai mudar. Capítulo 11, verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar. E habitavam ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviriam de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos segurar aqui, só para entender algo. A coisa certa com um propósito errado não desata o poder de Deus. Por exemplo, fazer esmolas, doações, ajudar pessoas. É bom? Sim, é muito bom. Porém, se você está fazendo isso com o intuito de receber algo ou de se amostrar, como se diz, o propósito já foi lançado pelo ralo, já não vale mais nada. A coisa certa, com o propósito errado, fica errado. Porque o propósito é a origem, o propósito é o motivo. E o que vai determinar é o motivo. Então, logo aqui, a aliança de Deus com Noé. Deus, ele sempre disse isso. Em Gênesis, no começo, se espalhem pela terra. Disse aqui para Noé, se espalhem pela terra. E também Jesus, as últimas palavras dele foi: ide e façam discípulos, ou seja, se espalhem pela terra. Quando Deus abençoou o homem e disse:
sejam fecundos, se multipliquem, governem. Esse é o propósito de existirmos. O natural é nós estarmos crescendo. E por que não estamos crescendo? Você, eu, fazemos força contra a natureza de Deus em nós, para que não haja crescimento, mas estagnação. E aqui, agora, nós vamos começar a romper isso, e eu já profetizo que daqui para frente a tua vida começa a ser transformada em todas as áreas, e Deus vai ser glorificado pela sua vida. Então Deus falou assim, se espalhem. O que eles falaram? Vamos nos ajuntar. Deus deu uma ordem, se espalhem. E eles falaram, nos ajuntemos. E eles falaram assim, nosso nome vai ser célebre, nós vamos ser conhecidos. Eles iam fazer uma grande obra, percebe isso há milhares de anos atrás, uma edificação deste tamanho que eles iam fazer sem o maquinário atual, sem os estudos atuais, há milhares de anos. Olha o projeto, o empreendimento desses caras, e eles iam realizar, eu já te mostro, mas era contra o projeto de Deus, que era para se espalhar, eles quiseram se unir, e era para o nome de Deus ser glorificado, não deles. Então eles fizeram algo, tiveram uma iniciativa, porém com um propósito totalmente errado. Resultado disso, nós veremos, e também vamos entender o princípio que faz com que nós tenhamos coisas grandes, com que nós tenhamos grandes conquistas. E seguindo o versículo, nós descobrimos aqui, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Eles têm o mesmo objetivo, eles remam, eles se comunicam, eles têm o mesmo propósito. Isto é apenas o começo. Agora, isso é só o começo, preste atenção, fazer uma torre daquela grandeza, naquela época, era só o começo. Era só o começo do que eles iriam fazer. Mas por que Deus zoou a torre? Por que Deus destruiu a torre? Pelo propósito errado. Isso é apenas o começo. Uma torre dessa é só o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que intentam fazer. Que eles iam conseguir fazer coisas imensuráveis, mas com o propósito errado. Já começou com o propósito errado. Vinde, desçamos. Deus veio acompanhado. E confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E o resto você já sabe. E está aqui o grande segredo. O segredo de se construir coisas grandes, o segredo de ter uma casa protegida, o segredo de ter a família protegida, o teu relacionamento protegido, a tua vida protegida é unidade. É a identidade ser única, é unir as vidas, é você ser um com Deus, é você ser um no seu casamento, é você ser unido com a tua família. Isso não quer dizer que nós sejamos robôs em série, que devamos pensar, vestir, falar todo mundo igual, e se alguém é diferente de mim, eu já é meu inimigo, eu já me fraciono em pequenos grupos. Não é disso que se trata. Unidade vem de comunhão, koinonia, todos com o mesmo propósito, todos vivendo em cooperação, todos vivendo em amor. E esse é o laço que eu já quero revelar agora. Como conseguir viver com pessoas que pensam diferente, que agem, que sentem diferente, que percebem diferente. O amor é o vínculo que nos faz estarmos unidos. O amor é a manifestação de Cristo e Cristo nos une. Eu posso amar pessoas que têm ideais diferentes do meu, eu posso amar pessoas que têm ideias diferentes do meu. Amar no sentido do amor ágape, amar no sentido de ainda estar trabalhando com ela, sem que interfira o arbítrio dela no meu e sem que eu tenha raiva dela porque ela não é minha cópia. Então, unidade é trabalharmos como um. Olha que interessante, a Bíblia diz que um faz correr 1000, mas 2 fazem correr 10.000. Pela matemática, um deveria fazer correr 1000 e 2, 2.000. Mas quando juntam-se 2, o poder se multiplica por 10. E se esse povo era um, tinha uma só linguagem, um só objetivo, e eles iam conseguir fazer tudo, e aquela torre era só o começo,
Imagina que você e a tua família, que você e a tua esposa e o teu esposo, unidos, trabalhando juntos, o que vocês não podem construir. Ah, não, mas ela era um povo. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, em nome de Cristo, lá ele estará. Há a mente mestra, a mente superior, a ideia do master, que é 2 mentes se unindo em um propósito em comum, cria-se uma terceira mente superior. Há um poder na unidade. E hoje, nós estamos sendo vítimas do dividir para conquistar. Nos separamos em tribos e esquecemos que temos o mesmo valor diante de Deus e também diante da justiça do homem. Ah, mas eu conheço alguém que não sei o que desvala. Esse é outro assunto. Nós temos o mesmo valor. Não existe mais ou menos importante. Existem funções diferentes. Mas Jesus pagou um preço por todos e o preço foi o mesmo. Então, eu acredito que nós deveríamos focar na igualdade e não na diferença. A diferença nos separa, a igualdade nos une. Nós somos seres humanos, independente da cor da pele, da orientação sexual, independente da religião, eu posso amar e respeitar qualquer pessoa. E a unidade, ela desata o tremendo poder de Deus. Então a minha luta, a minha dedicação, o meu esforço é para me tornar cada vez mais unido com a minha família, com o meu Deus, e aí então desata-se o poder. O próprio Jesus disse que casa dividida não subsiste. Quando há divisão, e di é 2 e visão é a visão do futuro, é o destino, é o propósito, 2 visões não dá, um puxando para um lado e outro para o outro. Quando os dois se juntarem, for para a mesma direção, e é por isso que eu sempre oriento que você deva se relacionar com pessoas que proferem fé parecida com você. Não, a mesma fé que você. Não pessoas que vão na mesma igreja que a tua, que se vestem do mesmo jeito que tem. Não é nada disso. Mas que tem a Bíblia como base. Ali existe um princípio norteador. Tá? Então, é uma orientação que eu dou. Eu vejo de um jeito, a bondade para mim é uma percepção, para outra é diferente. Mas existe a orientação bíblica. Quem pisa na palavra, quem constrói sobre a rocha, constrói uma edificação segura. Quem tem uma estrutura, pisa em um lugar seguro. E a minha pergunta é, qual é a tua base, se não a palavra de Deus? Teu achismo, tua história? Eu confio na palavra e sobre ela eu edifico a minha vida. Então, andar com alguém que também tem esse princípio, que também tem essa base, fica muito mais fácil. Inclusive, a palavra diabo, a etimologia, o significado da palavra, algumas falam, é um mentiroso, enganador, enfim. A palavra diabo significa aquele que divide. O propósito dele é te dividir de Deus, o propósito dele é te dividir da sua família, dos seus pais, da sua esposa. E aí ele acha aquilo que nós chamamos de brecha. Quando há uma divisão, ele entra no meio. Então, diabo é quem divide. Até o reino o império, na verdade, das trevas é unido. Até o império das trevas é organizado e por isso ainda existe. Jesus falou, se o diabo se levantar contra ele, ele vai ser destruído. E quantos de nós estamos nos levantando contra pessoas amadas e próximas? Quantos casais estão disputando? Tem até aquela piadinha, fulano casou? Casou. Casou contra quem? Então está na hora de desenvolvermos a maturidade. E por falar nisso, você sabia que Jesus orou pela tua vida? Em João 17, Jesus faz uma oração. E ele ora assim. João 17, verso 20 em diante. Não oro somente por estes discípulos, aqueles que estavam em volta dele, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você. E pelo que Jesus orou por nós? Para que nós fôssemos populares, para que nós fôssemos aceitos, para que nós não tivéssemos desafios na vida? Não, vamos ver pelo que ele orou. Por intermédio da mensagem deles, ou seja, nós vamos a Cristo pela palavra, fé vem pelo ouvir. E aqui o motivo da oração, para que todos sejam um. A oração de Deus, o propósito de Deus é que sejamos um, e o propósito do diabo é que sejamos divididos. Foi o que ele fez no céu, ele dividiu o céu, 1/3 dos seres celestiais decaíram com ele. Então o propósito de Deus é nós sermos unidos. Jesus ele veio para reconciliar-nos com um Deus, para nós voltarmos a ser um com ele, e ele é aceito por Deus. E o diabo veio para dividir, veio para matar, roubar e destruir. Como que ele faz isso? Causando divisão.
Então a palavra de Deus é um ótimo remédio. A vida com Deus, seguimos os princípios bíblicos. Eu não estou falando de religião pesada, não estou falando de regras, mas dos princípios bíblicos. Vai nos fortalecer, vai fortalecer a sua casa, o seu relacionamento. Jesus orou para nós sermos um, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então Jesus falou, eu oro para que eles sejam unidos a nós, eles sejam unidos como eu sou a ti, o Senhor a mim, e eles a nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então nós provamos a existência de Deus pela nossa unidade. Não é pelo espetáculo, não é pelo evento, não é pela aparência, não é pela vestes, é pela unidade. Você provavelmente já viu muitas pessoas que não frequentam igreja não porque a minha tia vai à igreja e não decorou o Salmo 91. A minha avó, o meu irmão, o meu pai vai à igreja e não leu a Bíblia inteira de capa a capa. Não que isso não seja bom. Mas as pessoas falam, eu não vou à igreja porque a minha tia vive lá e é fofoqueira. Eu não vou à igreja porque o meu pai vai lá e chega em casa e bate na minha mãe. Então, quando nós podemos ter toda a aparência, isso é reconhecido como embuste, embusteiros. Parecer crente, mas não ser. Parecer cristão, mas não ser cristão. Parecer evangélico, católico, ou seja o que for. Se não formos unidos, não vamos provar que Jesus veio. Nós não provamos que Jesus veio brigando por religião, arrotando versículos bíblicos, mas provamos que ele veio quando somos unidos. Não quando nós somos tititi. Nós somos amigos, tudo a gente concorda e fala até junto, não é isso, unidade é estar unido, acrescentando força, dividindo o fardo, eu ajudando você no teu sonho, você me ajudando, eu ajudando você na sua dor, você me ajudando. Se cada um der um pouco, nós conseguimos um monte. Se cada um entregar, assim, a pessoa que exige ser visitada, se ela visitasse, a pessoa que exige ser ouvida, se ela ouvisse, se cada um der um pouco, todos nós seremos acrescidos, nós vamos crescer como seres, porque o princípio de Deus é o princípio ganha-ganha, não precisa alguém perder para que outro ganhe. Então Jesus orou para sermos unidos e é essa forma de mostrarmos que ele veio, enquanto nós ficarmos brigando e nós ficamos com a mentalidade de juízes e consumidores. Eu não concordei com o que ele falou, você pode até discordar, tá tudo bem. Mesmo porque Deus não fez robôs em série, como eu já disse. Não precisamos concordar em tudo, mas precisamos nos respeitar. Mas precisamos respeitar o ponto de vista da pessoa. E podemos sim falar sobre política, podemos sim falar sobre religião. Não somente podemos, como devemos, mas sempre com respeito. Podemos discordar dos meios, mas não das pessoas. E eu vou continuar lendo aqui que tem uma coisa muito importante. Como eu disse, é simples, mas não simplista, né? No verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também ama a mim. Aqui Deus está falando, quando nós somos unidos, nós vamos mostrar que somos amados por Deus. E olha só, Jesus disse que Deus me ama, te ama como o ama. Deus ama você como ele ama Jesus. Então, por que eu não tenho uma vida abençoada como a de Jesus? Vou nem responder, tá bom? Mas vem cá. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A palavra aperfeiçoados, algumas versões trazem maduros na unidade. Só pode andar em unidade pessoas maduras. E aqui está um diagnóstico. Se você não consegue manter amizade, relacionamento, nem com teus familiares próximos, como eu disse, não precisa ser uma frescarada, não precisa ser uma frescurada, mas um mínimo de respeito, você é imaturo. Se todo mundo é contra você, se ninguém te entende, é mais fácil você estar sendo imaturo. Então desenvolver a maturidade, o respeito, o amor ágape, que é isso, você vai conseguir se relacionar. Vai conseguir deixar de lado os ciúmes, a cobrança, a modelagem do próximo. E isso vai ser tão bom, tão bom. Me manda notícia aí de como foi o teu processo de amadurecimento, porque vai mudar toda a área da sua vida.
Então a unidade é a forma de ativar a proteção e a multiplicação de Deus. O próprio Jesus, logo depois de se consagrar a Deus, ele desceu e procurou 12 para estarem com ele e pregar o evangelho. O primeiro chamado de Jesus é para a unidade. O que Jesus veio fazer? O que Deus fez ao enviar Jesus? Fundou uma igrejinha? Fundou um clubinho religioso? Não! Ele nos resgatou, ele nos trouxe de volta. O que Jesus quer de mim e você? A tua religião, a tua cerimônia, o teu dinheiro? Deus quer o nosso coração, Deus quer relação, Deus quer unidade. É como você quer uma pessoa que você ama, o teu filho, você quer estar na vida dele, não dominando, não de maneira integral, não decidindo por ele, mas fazer parte da vida dele, que ele faça parte da sua. Isso é amor. O amor é uma via de mão dupla. O amor é uma opção de nos relacionarmos. Então, o que é o poder da unidade? É o poder da sinergia, é o poder da mente mestra, é o poder da mente superior. É ativar essa mente, essa inteligência, ativar esse acesso, esse recurso superior através da unidade de duas ou mais mentes. O que é bem diferente de aglomeração. Não é por um monte de pessoa pulando, não é a quantidade de membros, não é a quantidade de seguidores, é a quantidade de gente remando na mesma direção, é a quantidade de alianças de mentes. Aí cria-se uma força mestra. E isso eu descobri através desse versículo bíblico, o quão poderosa é a unidade. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve à igreja e diz assim: rogo-vos, irmãos, para que vocês sejam um. O poder da unidade, ele é mensurado o tempo todo na Bíblia. A unidade é muito pouco pregada, muito pouco compreendida. Nós achamos que sermos membros da mesma igreja, achamos que pensarmos totalmente igual, mas não, é uma aliança de mente e de coração. É uma entrega de vida, é um dar e receber. Vivemos como um corpo. O corpo partido, e nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Se você partir o corpo, ele já não serve para mais nada. O corpo trabalha junto. Se todo o corpo estiver desidratado, eu tenho que fazer um trabalho com a minha mão, o meu cérebro percebe a desidratação, a sede, a boca seca, aí dá todo um conjunto. Eu vou girar minha cadeira, vou esticar o meu braço, o antebraço, meus dedos, vou pegar a caneca que eu dei para minha esposa, linda, maravilhosa, e vou levar até a boca, abrir a boca, engolir, vai descer, vai... Assim é um corpo unido. Um corpo separado não serve para nada. Sem a unidade não conseguimos fazer coisas, nem grandes nem pequenas. Sem a unidade nós não desenvolvemos maturidade, porque eu preciso ser maduro para estar unido com alguém que discorda de mim. Eu preciso ser maduro para entender que a pessoa tem uma percepção diferente, eu vou desenvolvendo isso. Então o benefício da unidade é maturidade. Não espere receber, pelo menos de meios justos, como o universo e Deus, coisas grandes, se você tem tamanho pequeno. Não espere que Deus te coloque no muito, se você não é fiel no pouco. Não espere que Deus vai te pôr para liderar uma nação, se você não consegue liderar a sua casa. Isso é explícito na palavra. Então o benefício de trabalharmos unidade é desenvolvermos maturidade. E quando tivermos maturidade, temos a possibilidade de crescermos. A outra vantagem de trabalharmos em unidade, de trabalharmos em equipe, de termos a maturidade para desempenharmos funções em unidade, é que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria de Salomão, que é a melhor paga pelo seu serviço. Vou te dar um exemplo que eu dou nos nossos treinamentos. Você pode, para roçar um campo, você vai ganhar um valor X. Você pensa assim: eu vou roçar sozinho e vou pegar esse valor todo para mim. Ótimo, tá certo? Você vai roçar, tem que roçar, tem que parar o tempo todo para fazer manutenção, as necessidades fisiológicas, ir ao banheiro, tomar água, tomar um ar puro, refrescar, descansar, ok. Aí tem que rastelar, tem que ensacar, tem que transportar, e depois você pega o teu X. Você faz isso em 2 dias, um exemplo. Se você tiver uma pessoa te ajudando, enquanto você roça, ela rastela e guarda. Quando você for descansar ou ir fazer alguma coisa, ela pode continuar o trabalho de roçar. Você vai dividir o X, você vai ficar com meio X, mas agora você fez e também talvez menos na metade do tempo. Se poupou mais e você pegou uma fração menor, só que você vai pegar mais frações. Então essa ideia do
vou pegar sozinho, pode não ser nem sempre a melhor ideia. O reino de Deus, quanto mais você divide, mais você recebe. Se você não desenvolver essa habilidade, provável que os teus projetos vão ser muito penosos e teu caminho seja curto. Então, se você quer ir rápido, né, como diz o ditado, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, se você não desenvolver a unidade, você não vai desenvolver a maturidade. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai sentir extremamente cansado, exausto, fadigado e provavelmente que o seu caminho seja mais curto. E você não tenha maturidade para receber coisas grandes. E caso você receba, com quem você vai dividir essa conquista? Se você fez tudo absolutamente sozinho, lembre-se que o dia que você nasceu, mãos tiraram você do ventre da sua mãe. E o dia que você partir, mãos vão te levar para o túmulo. Nós somos seres que dependemos uns dos outros. Uma vez eu ouvi dizer, isso não é bíblico, mas é uma analogia muito bacana, que nós somos como anjos de uma asa só. Precisamos de mais alguém para alçarmos o voo. E a vida não tem graça se não for repartida com alguém, não é? Que essa infantilidade, falta de maturidade saia do nosso meio para que nós mostremos para o mundo que Deus enviou Jesus e que nós somos um povo diferente. E que você consiga fazer grandes coisas. E por onde começar? O que eu faço para dar início a essa caminhada de unidade? Se você não conseguir for unido a Deus e não for unido à tua família, não vai ser unido a ninguém. Então começa com o teu relacionamento com Deus, tua oração, tua meditação, o serviço, ajuda na tua comunidade e com a tua casa. Tira um tempo, cede um pouquinho do teu importante telefone e fica com alguém da sua família, marca um jantar, vai visitar, recebe alguém, começa a gerar unidade, pare para ouvir com atenção, sem distração. Começa assim. Se você é casado, se você divide a vida com alguém, já chega para essa pessoa, tire um tempo para ela, surpreenda ela, me dá os resultados. Eu quero saber como é que tá seguindo aí, porque não tem motivo de eu estar gravando aqui. Era melhor eu estar deitado ali com a minha esposa, por falar nisso. Então, compartilha aí, eu quero saber, acredito que vai dar resultado, é só pôr em prática. Existe um exemplo bíblico muito chocante. Jesus estava falando na casa, ele estava naquela reunião e, óbvio, cheio de gente, né, querendo chegar perto dele. E de repente as pessoas começaram a destelhar a casa e desceram um amigo. Veja, eles estavam em cima de uma casa, podiam eles cair lá de cima, se machucar. E eles fizeram isso pelo próprio amigo, para salvarem o amigo e ele foi curado. Então, o que nós fazemos sozinhos, né? Essa história bíblica é muito impressionante. O enfermo não conseguiria chegar sozinho diante de Jesus, mas graças aos amigos dele, que subiram ele também. Olha o risco de estelhar na casa e desceram na frente de Jesus aquele enfermo, graças às vidas que estavam ali em unidade no propósito dele, ele recebeu a cura. Existe uma máxima que diz assim: todo o seu talento isolado, todo o seu potencial isolado é quase igual a zero. E isso é fácil de entender. Imagina o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, Messi. Há uma briga nessa. Essa briga é mais intensa, né, do que biscoito ou bolacha, eu penso. Mas independente, o melhor jogador do mundo, melhor de todos eles fizer junto, jogando sozinho não vai conseguir fazer nada. Então a unidade é importantíssimo. Todo o teu potencial isolado é quase igual a nada, lembre-se disso. Eu já quero te chamar para a gente caminhar junto. Tá? Hoje, graças à internet, nós podemos nos conectar como nós estamos aqui agora. E conte com o meu apostolado, conte com a minha vida, com a minha equipe, com a minha família, para nós crescermos juntos. O próximo passo é você estar liderando e sendo um abençoador e não mais um simples abençoado. E de exemplo nós temos a Torre de Babel, né, que era um projeto que, se não fosse Deus intervir, ele teria se cumprido, e Deus não fez isso por maldade, mas penso que seria da humanidade, né, se aquele projeto seguisse. E outro exemplo é a revolução que Gandhi promoveu, uma grande revolução sem nenhum disparo, sem nenhuma violência, e o poder da unidade, o que ela pode fazer conosco. Você se sentiu sozinho? É horrível, né, o sentimento de indiferença, de solidão. Primeiro, saiba que você não está só,
além de Deus, que está sempre contigo, agora nós estamos conectados, nós somos uma família, uma comunidade. Você faz parte de uma família, de uma equipe. E eu tenho certeza que existem pessoas ao seu lado, talvez não saibam demonstrar o amor, mas sozinho você não está. Comece a promover a unidade, a reconciliação, o amor, e você vai ver a proteção e a multiplicação de Deus na sua vida. Posso orar por você? Se você tiver condições, feche seus olhos. Deus querido e amado, em nome de Jesus, eu faço agora a oração que o próprio Cristo fez. Eu venho repetir esse pedido para que nós sejamos unidos. Sejamos um para que o mundo veja que o Senhor nos enviou. Para que tenhamos a comunhão dos santos, a comunhão com o Senhor. E que através dessa unidade nós possamos fazer coisas grandes, Deus. Não para a glória do seu nome, mas para a glória do seu nome. Que essas grandes obras, elas sejam para beneficiar as pessoas, para ajudar, para socorrer, para trazer conforto, proteção e multiplicação para os nossos, para o nosso lar. Eu declaro, Deus, eu oro para que tudo aquilo que tem causado a separação entre casais, pais e filhos, amigos, irmãos, que agora seja aniquilado e que essas pessoas, que nós sejamos cada vez mais unidos e que temos a sabedoria de sermos unidos pelo vínculo da perfeição, que é Jesus. Que independente dos ideais, que independente das escolhas serem diferentes, que a nossa fé em Cristo venha nos unir, Senhor, até mesmo com aquele que não crê, porque nós amamos, porque o Senhor nos fez amor, e não porque as pessoas estão de acordo com aquilo que nós cremos. Mas por nós cremos em Ti, nós podemos amar e sermos unidos. Eu oro e cancelo tudo que tem dividido, toda operação daquele que divide, que tem dividido casais, família, cancelado agora, e os laços de amor se estreitando em Cristo Jesus. E através disso, resultados surpreendentes, proteção, crescimento. É a oração que eu faço abençoando, Deus. E declaro que nos unimos, eu e essa pessoa que ouve essa oração, em nome de Jesus, para a glória do seu nome, para o seu propósito se cumprir. Amém e amém. Que você seja unido nos teus relacionamentos, na tua casa, na sua igreja, e que nós continuemos unidos. E para isso eu quero te lembrar, se inscreve aí, ativa as notificações, deixa teu like, vamos seguir unidos. Juntos nós podemos alcançar mais pessoas. Eu sozinho aqui não vou a lugar nenhum, mas se nós formos crescendo, cada vez mais essa palavra vai se espalhando e faremos do mundo um lugar bem melhor, um pouco melhor, depende daquilo que nós vamos fazer. Nos vemos no próximo episódio. Qualquer coisa chama aí, e mesmo estando distantes, talvez geograficamente, fisicamente, estamos unidos em Jesus Cristo. Põe aí outro lado aí. Valeu!